impuro ou era resgatado com a oferta e o sacrifício de um cordeiro, ou era degolado. Agora deixe-me fazer uma pergunta aos irmãos. Quando nós nascemos, nós éramos puros ou éramos impuros? Nós éramos impuros. Então aquilo que era exigido, vamos dizer assim, pela lei, é que o animal impuro era degolado. Vocês não estejam a pensar que eu estou a chamar-vos animais, só estou a fazer aqui uma comparação. Porque nós éramos impuros, era necessário que um cordeiro sem mancha, sem defeito, sem pecado, fosse imolado por nós. Para quê? Para que nós pudéssemos ser resgatados. Então nós fomos resgatados, e por isso quando nós consagramos a nossa oferta de primícias, nós relembramos o nosso resgate. Nós relembramos o nosso livramento. Nós relembramos a vitória que Deus alcançou para nós. Quando nós consagramos a nossa oferta de primícias, nós estamos a dizer a Deus que nós comemoramos os seus feitos na nossa vida. Os irmãos sabem, quando nós participamos da mesa do Senhor e nós relembramos o nome do Senhor, nós relembramos que, uma vez por todas, o Cordeiro de Deus foi imolado e garantiu a nossa eterna redenção. E a oferta de primícias está ligada precisamente com esta celebração, a celebração da Páscoa, a celebração que nos lembra e relembra a nossa redenção e o nosso resgate. Quando Deus introduziu o povo na terra da promessa, em Deuteronômio capítulo 8, está escrito, verso 1, tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Veja o verso 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Ponto número 1. A instrução de Deus para o povo de Israel era uma instrução muito objetiva para que eles guardassem os mandamentos. Quais mandamentos? Todos os mandamentos. E nós sabemos de antemão que ninguém consegue guardar todos os mandamentos. A Bíblia nos diz que se nós falharmos num mandamento, nós somos culpados de todos os mandamentos. Então, quando Deus estava a dar a instrução ao povo, Deus estava a dar a instrução, mas Deus estava ao mesmo tempo a providenciar algo para o qual eles poderiam transferir a sua transgressão. Aquele cordeiro, sem mancha, sem defeito. Porque ninguém conseguia guardar todos os mandamentos. Mas a promessa de Deus é: guarda todos os mandamentos, o quê? Que eu te ordeno, para o cumprires, para que vivas, para que te multipliques, para que entres na terra, para que tomes posse da terra. E a pergunta é: eles entraram na terra? Eles tomaram posse da terra? Claro que entraram, claro que tomaram posse, mas eles transgrediram. Porque eles consagravam a sua oferta de primícias. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Pois o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que manam dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite, mel, terra em que comerás pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto,
de teres edificado boas casas e habitado nelas, depois se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Digo aqui nesta tarde que um dos grandes problemas quando Deus traz aumento à vida do seu povo é soberba que toma conta do coração. As pessoas pensam que não precisam de Deus. Na realidade, eu nem faço esta pergunta, mas eu posso afirmar que é nos dias de maior dificuldade que nós nos aproximamos mais de Deus. Quando as coisas correm bem, parece que isto fica assim um bocadinho. Eu até sou bom. Então nós precisamos de entender isto, que quando Deus traz a multiplicação, a bênção sobre a nossa vida, nós precisamos guardar o nosso coração, não nos ensoberbecermos, mas guardarmos o nosso coração e reconhecermos que foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Ele te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, da terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, diga comigo, e afinal, te fazer o bem. Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirir riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Amém. Então nós vamos já estabelecer aqui algumas normas, alguns princípios na oferta de primícias. O primeiro princípio que nós podemos estabelecer é: o primeiro pertence a Deus. Diga lá comigo: o primeiro pertence a Deus. Mais uma vez: o primeiro pertence a Deus. O segundo princípio que nós estabelecemos na oferta de primícias é que a raiz governa o resto. Se a raiz é santa, o resto é santo. Se a raiz é boa, o resto é bom. Se a raiz não presta, o resto, chapéu. Vamos abrir nossa Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 11. Eu espero que os irmãos guardem estes versículos no vosso coração, porque esta é uma oferta poderosíssima. Eu afirmo, com toda a convicção que eu tenho no meu coração, no meu espírito, que esta é a melhor de todas as ofertas que nós podemos consagrar. A oferta de primícias. Romanos, capítulo 11. E diz assim no versículo 16: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então repita comigo: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, quando nós sabemos que a oferta de primícias está baseada e focada na pessoa de Jesus, então nós temos que transportar todas as instruções que Deus fez lá no Velho Testamento, segundo a lei, e temos que as transportar para nós, na pessoa de Cristo Jesus, e não mais vivemos segundo a lei, mas agora segundo a graça. E Jesus, após a ressurreição, quando ele estava lá junto ao túmulo, diz que Maria veio, e quando Maria lá estava e Jesus apareceu, diz que ela quis tocar Jesus. Ela queria agarrar Jesus. E aquilo que nós vemos na Bíblia, está escrito em João 20, 17, foi que Jesus se virou para ela e disse: não me detenhas. Porque, veja bem, porque, ou pois, eu ainda não voltei ao Pai. Jesus tinha acabado de ressuscitar, ele tinha aquele encontro com Maria, e agora ele diz para Maria: não me detenhas. Porque ele era as primícias, porque ele era a raiz.
E ele não queria ser tocado por nada imundo. E Maria era imunda. Oh. Já agora, só para pôr os irmãos a pensar, todos os discípulos de Jesus eram imundos, até que ele ressuscitou. Todos os discípulos de Jesus, ouça isto com muita atenção, todos os discípulos de Jesus viveram debaixo da lei, até que ele ressuscitou. Porque após a ressurreição, a graça foi oferecida como dom. Amém. Dê lá um toque ao irmão que está ao seu lado e diga: esta é muito boa. E se eles puderam viver fazendo a vontade de Deus debaixo da lei, muito mais agora nós podemos viver fazendo a vontade de Deus, porque agora nós recebemos em nossos corações o dom da graça e o dom da justiça. Amém. Bem, não diluindo os pensamentos, não me detenhas, pois ainda não voltei para o Pai. Vai ter, veja bem a instrução de Jesus, vai ter com os meus irmãos. Alô? Como ele mudou a conversa. Eram os discípulos, mas agora ele mudou a conversa. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai. Primeira vez que Jesus se refere a Deus como o Pai dele e o Pai dos outros. Eu volto para o meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Uau! Algo extraordinário estava a acontecer aqui neste lugar. Somente, isso bem, somente depois de Jesus ser apresentado ao Pai como oferta de primícias, depois dele ter sido aceito, depois de o Pai, vamos dizer assim, ter selado, ter movido Jesus, é que nós somos aceitos como filhos de Deus. Amém. A oferta de primícias foi aceita. E aqui nós entramos num outro princípio da oferta de primícias. É que o primeiro representa o todo. Diga lá comigo, o primeiro representa o todo. O primeiro pertence ao Senhor. O primeiro, ou a raiz, governa o resto. E o primeiro representa o todo. E se o primeiro representa o todo, nós precisamos de entender que Jesus, como primícias, agora ele delegou a cada um de nós para nós sermos os seus representantes. A importância de nós entendermos aquilo que Jesus fez. A importância de nós dedicarmos e consagrarmos a Deus o primeiro, as primeiras horas do dia. Quando o irmão se levanta, a quem é que o irmão consagra as suas primeiras horas? As primeiras horas da sua vida, as primeiras horas dos seus pensamentos, os seus primeiros pensamentos para quem são? As suas palavras, as suas atitudes, os seus gestos. Quando o irmão se levanta, o irmão consagra a Deus os primeiros pensamentos da sua vida. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela força, obrigado pela ousadia, obrigado pela chuva, obrigado pelo frio. Às vezes nós não gostamos nem da chuva nem do frio, mas fazem muita falta. E nós devemos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. E quando nós conseguimos consagrar a Deus os primeiros pensamentos do nosso dia, eu posso garantir-vos que durante o dia nós vamos ouvir muitos dos pensamentos de Deus. Dedique, consagre. Em Êxodo, no capítulo 22, versos 29 e 30, está escrito: não tardarás em trazer. Numa outra tradução diz: apressa-te a trazer as ofertas do melhor das tuas ceifas, das tuas vinhas, o primogênito dos teus filhos me darás. E assim farás com os teus bois e com as